Guiné-Bissau. Ao que tudo indica, Macron quer evitar, portanto, alguma desordem, mas o que acontece é que está mesmo a ser causada esta tensão política em função da recusa da nomeação da candidata que foi, digamos, indicada pela esquerda, a primeira-ministra em França. Pois, é curioso, não é, que a intenção da formação de um governo gere desordem, não é? Deve ser contrário. A ausência de um primeiro-ministro é que pode levar a desordem política, sobretudo da ordem constitucional de um dado Estado. Mas o presidente francês está a fazer já, aqui também dizendo várias vezes, ele está a ganhar tempo, pretende eventualmente enquanto ganha tempo, ao mesmo tempo espera uma deserção maciça dos membros da nova Frente Popular, que venceu, teve mais mandatos parlamentares nessa eleição, para que depois um deles possa formar o governo com o primeiro-ministro indicado pela formação política que ele lidera, não é? O quadro pode ser este. Mas também ele tem razão quando diz que, nessa altura, o ideal não é tanto a indicação do nome, mas sim qual é a maioria que irá sustentar uma eventual figura a ser indicada para formar governo. E, com base nos resultados das eleições passadas, nenhuma das três formações principais, ou coligações principais, teve a maioria absoluta. E todas as três estão em extremos ideológicos, não é? De um lado tem a Frente Popular que está à esquerda, a Ensemble está no centro e a Assembleia Nacional está na extrema-direita. Nessa configuração é impossível pensar-se em formar governo. Ou seja, a solução aqui poderá mesmo ser uma nova eleição antecipada, uma nova eleição legislativa, uma outra antecipada, esperando que desta eleição antecipada possa obter uma formação política ganhadora, clara, invicto dessa eleição antecipada, porque se não houver, a ideia de um governo de coligação também não vai acontecer, não é? Porque se estão extremos ideológicos, não creio que uma delas vai fazer cedências, porque depois deverá fazer contas com as suas bases, não é? Não estou a imaginar um governo formado com uma maioria entre a Assembleia Nacional com o Novo Front Popular, não é? Eventualmente poderá acontecer um governo entre alguns partidos de direita, como por exemplo o Partido Republicano, com Ensemble, que enfim estão mais no centro-direita, centro-esquerda. Ou seja, o risco é de uma eleição antecipada, ou então o primeiro-ministro, ou seja, o presidente francês também se pode demitir para que se faça uma eleição total, né? Uma eleição política geral, né? Uma eleição presidencial e uma eleição legislativa. Se imaginemos, né, na eleição presidencial antecipada ganha outra vez a coligação de esquerda, terá mais facilidade de indicar um primeiro-ministro e este primeiro-ministro depois fazer governo com o qual terá boas relações institucionais, porque ambas da mesma família política. Enfim, é um quadro bastante estranho, né? Mas não é incomum. É estranho porque o presidente não quer, nessa altura, pensar em formar governo com um partido de esquerda, o que é estranho, porque há um receio muito grande aqui no espaço europeu com quase um medo não direi patológico, mas há um medo em relação aos partidos que estão nos extremos, né? Extremo esquerda, extremo direita. No extremo esquerda receiam o comunismo, né? Esta ombra antiga do comunismo, do socialismo. No lado direito tem o receio do fascismo, né? Do nazismo, né? Então, quase que o presidente, e mesmo com base na eleição, a coligação que foi formada para combater a Assembleia Nacional foi chamada de Unidade Republicana, né? Quer dizer, partidos de extremo esquerda e centro-direita que se uniram para bater
o espectro do nazismo, do fascismo que eles veem em Rassemblement Nacional. Só que depois, no pós-eleição, essa tal ligação republicana não foram ao governo, porque depois também notam que há um outro extremo esquerda que evoca digamos assim, o socialismo e o comunismo. Mas a democracia não pode, digamos assim, ser vítima desse receio, né? Se o povo votou à esquerda, que governe o partido de esquerda. Se o povo votou à direita, que governe o partido à direita. Não pode o presidente quase que determinar quem pode governar, porque se for isso já não é democracia. Não faz sentido a democracia, porque é o presidente quem determina quem deve governar, mesmo se o povo votou para a esquerda ou o povo votou para a direita. A República Francesa, nessa altura, está refém da vontade do presidente francês em decidir se quem governa será de esquerda ou se será um elemento que se encontra no centro, só que também não haverá esta maioria no centro se não houver desintegração na esquerda. O que é curioso, porque se ele quer governar com elementos de esquerda, então qual é o receio de dar aos de esquerda a formação deste governo, não é? É caricato e a ver vamos o que irá acontecer no pós-Jogos Olímpicos, se haverá uma eleição antecipada ou se haverá qualquer concessão da parte do presidente francês e do seu partido em garantir que uma figura de esquerda possa ser o primeiro-ministro e se voltar a chamada coabitação política mais uma vez da história política francesa. Certo.